Oi, pessoal, aqui é o Newton da CPA. Vamos continuar falando a respeito da reforma tributária. Bom, neste vídeo nós vamos tratar especificamente da proposta de emenda constitucional número 45. Relembrando que a PEC 45 está tramitando na Câmara dos Deputados. E o que aconteceu? Ontem, terça-feira, dia 20 de agosto, houve a primeira audiência pública da comissão especial. Né? E a gente vai comentar exatamente sobre isso. Porque durante a audiência pública, várias pessoas andaram falando, especificamente duas figuras bastante importantes nisso. Primeiro, o deputado Baleia Rossi. O deputado Baleia Rossi é um deputado do PSDB de São Paulo, e foi exatamente ele é o signatário da proposta que foi apresentada na Câmara dos Deputados. Foi ele que apresentou a proposta da emenda constitucional número 45. Só que a proposta que ele protocolou lá na Câmara tomou por base um modelo que foi elaborado pelo economista Bernardo Api, que na realidade Bernardo Api faz parte de uma entidade civil de São Paulo, muito famosa, que é CECIP. Então, na primeira audiência, que foi realizada ontem, nós tivemos a participação não só do deputado Baleia Rossi, como depois também do economista Bernardo Api. Isso mesmo. Bom, meu nome é Julia Gomes, aqui da CPA, e começando falando sobre o Baleia Rossi, o deputado, ele ressaltou os principais aspectos políticos do tema. Exatamente. O Baleia Rossi, como ele é o deputado, ele ressaltou todos os aspectos políticos a respeito da reforma tributária, fez um pequeno esforço de rememoração histórica do problema da reforma tributária, que a gente está tentando fazer isso há muito tempo. Isso vem desde a Constituição de 1988, já houve várias tentativas, inclusive vários governos. E, infelizmente, até agora a gente não conseguiu. Agora parece que a gente está no caminho. Bom, na sequência, logo depois do Baleia Rossi, o economista Bernardo Api, que é um dos autores intelectuais do processo CCF, ele apresentou uma longa exposição sobre a matéria. Foi falando sobre todos os aspectos, só que o Bernardo Api ele deu um enfoque técnico, não um enfoque político que havia sido dado pelo Baleia Rossi. Mas o Api deu exatamente um enfoque bastante técnico, porque inicialmente o economista ressaltou 4 características principais de um bom sistema tributário. E, na opinião dele, o Api, são as seguintes 4 características principais que vai analisar cada uma delas, não é mesmo, Júlia? Isso mesmo. Bom, a primeira característica é a simplicidade. O sistema deve ser simples para os seus contribuintes. Exatamente, essa é uma característica, claro, fundamental, né? Nós temos que fazer um sistema tributário simples, que seja inteligível, que seja dominado com facilidade pelos contribuintes, que são as pessoas. Na realidade, os contribuintes são as vítimas desse sistema tributário. E, claro, quanto mais simples, mais fácil, né, de se fizer, porque nós sabemos que o Brasil é um dos países mais complicados do mundo para se pagar imposto. É por isso que esse sistema tributário tem, já de começo, tem que ter a característica da simplicidade. E a segunda... A segunda é a neutralidade. A aplicação do sistema não deve distorcer a organização eficiente da economia. O problema da neutralidade é isso aí, é que se você tem um tributo que não seja neutro, ele acaba interferindo no preço do produto, para cima ou para baixo. E aí é um problema muito sério. Veja, o Bernardo Api cita muito esse caso, né? Aqui no Brasil, o que acontece? Nós temos alguns estados que na guerra fiscal atraem empresas de outros estados para gerar emprego, etc, tal. Só que o que acontece, por exemplo, o estado de Goiás, ele atrai montadoras de veículos, de peças, de máquinas, né? Ora,
a mão de obra especializada para esse tipo de coisa não está em Goiás. A mão de obra está em, digamos, São Paulo. Contrariamente a isso, São Paulo atrai frigorífico. Ora, frigorífico tem a ver com boi, com vaca. Ora, então o frigorífico que está em São Paulo tem que importar o boi lá de Goiás e tal. Então é irracional, porque nós temos montadoras em Goiás e não há mão de obra capaz. E nós temos mão de obra capaz, universidade e tudo, né? Mas nós temos frigoríficos que trabalham com o boi que está lá. Ora, esse tipo de coisa acaba distorcendo o preço das mercadorias, porque tem caminhão, tem transporte, etc. Tal, né? Então fica mais fácil. Então, na realidade, o nosso sistema não é neutro, e principalmente por causa da guerra fiscal. Mas ele tem que ser neutro, ele tem que ter neutralidade. Qual é a terceira característica? A terceira é a transparência. Para o consumidor, uma característica essencial de um bom sistema tributário é a transparência. A questão da transparência é claro, né? O contribuinte deve saber quanto ele está pagando no imposto. Nós não temos, nós brasileiros, que eu digo, não temos a menor ideia de quanto imposto nós estamos pagando, porque tem PIS, COFINS, ICMS, IPI e vai por aí afora, e não há como. Nós temos uma lei. É incrível, né? Nós temos uma lei que diz que as empresas têm que colocar na nota fiscal o valor do imposto daquela mercadoria. Só que, infelizmente, não funciona, porque as empresas que vendem não tem como dizer, olha, 100, 50 ou 80, dadas as características. Uma empresa é simples, outra empresa é presumida, uma tem isenção, outra não tem isenção. Então, não existe nenhuma transparência para o contribuinte, que fica com certeza sem saber exatamente o que ele está pagando. E para obedecer à lei, o que as empresas brasileiras fazem? Os produtos incluídos nessa nota fiscal têm aproximadamente 15% de imposto, ou 18%, ou 30%, né? Quer dizer, então o contribuinte que pagou aquele imposto tem que fazer uma conta e vai chegar num resultado que é aproximado ainda, né? É totalmente sem nenhuma lógica essa lei. Muito bem, então a transparência é uma das características. Mas qual é a quarta característica? A quarta característica é a equidade horizontal e vertical. O sistema deve tratar igualmente os iguais e tributar mais aqueles com maior capacidade contributiva. Exatamente, a equidade, que é a igualdade, né, ela faz com que as pessoas sejam tratadas igualmente por todos, da mesma, sem nenhuma distinção de classe, de coisa, nada, né? Todo mundo vai pagar o mesmo imposto. Só que, quando nós falamos em tributos, nós temos pessoas que têm uma capacidade contributiva maior. São ou classe média alta, ou são ricos, ou são milionários, ou são bilionários. Então, logicamente, a racionalidade manda que essas pessoas que têm maior capacidade contributiva paguem mais, por se tratar de uma norma tributária, né? Então, a equidade horizontal e vertical simplesmente é a quarta característica importante. Bom, o Bernardo Epícoro terminou a sua explicação dessas quatro características. Ele disse que no Brasil, os tributos brasileiros só têm uma característica, alguns, né? Que é a tal simplicidade. As demais não tem nenhuma, não é neutro, não é transparente e não é equitativo, né? Infelizmente, é por isso que nós precisamos de uma reforma tributária. Bom, pessoal, antes de finalizar esse vídeo, gostaria de lembrar para vocês, o site da CPA é netcpa.com.br. Você encontra a gente nas outras redes sociais pelo @netcpa. E além disso, não esquece de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e ativar as notificações. Muito obrigada e até a próxima! Muito bem, depois que o Bernardo Aipim falou das quatro características, ele ressaltou que, observados esses princípios, a função da tributação é obter recurso para financiar políticas públicas, sem dúvida nenhuma. Na sequência, né, depois de falar sobre isso, ele discorreu sobre o padrão internacional de tributação do consumo. Ele falou como é que é tributado o consumo no mundo, etc. Tal. É um tema muito interessante que a gente vai abordar no próximo vídeo. Espero vocês lá, então. Muito obrigado!